Citogenética molecular do câncer de mama. Nossas células apresentam um ciclo de vida dinâmico e característico. Basicamente, este ciclo é dividido em duas fases, a intérfase e a divisão celular. Na intérfase, todo o material genético da célula é duplicado e preparado para as próximas etapas de sua vida, a divisão celular. Nela, a célula irá se dividir, originando duas células filhas idênticas à inicial, isto no caso da divisão mitótica. Durante a fase de divisão celular, a célula pode sofrer modificações na estrutura do seu DNA, que podem acarretar danos ao seu desenvolvimento normal. Ela passa por diversas checagens no seu material genético, para evitar que aconteçam consequências drásticas como o câncer. O câncer é uma doença genética no qual inicia com danos no DNA. Estes danos geralmente são causados por mutações genéticas. Essas modificações podem ocorrer basicamente em duas categorias de genes envolvidos nas formações neoplásicas, os oncógenes e os genes supressores de tumores. Os oncógenes são genes resultantes de alterações dos genes proto-oncógenes. Os proto-oncógenes são genes normais que atuam regulando o crescimento e a diferenciação celular. Quando este gene sofre mutações, ele se transforma em um oncógene, ou seja, genes responsáveis pelo aumento da proliferação celular e inibição da apoptose. A expressão dos oncógenes pode ser regulada por microRNAs através do processo de Dose Regulation, onde a célula diminui a quantidade de um componente celular, como, por exemplo, o número de proteínas receptoras para determinada molécula. Os genes supressores tumorais produzem uma proteína que age reduzindo a probabilidade de uma célula se tornar um tumor, ou seja, previnem que as células se multipliquem descontroladamente. Os produtos dos genes supressores de tumor são componentes das vias de sinalização intercelular que permitem à célula receber e processar sinais inibidores do seu redor. Quando a célula perde componentes críticos desta rede de sinalização, ela também perderá a capacidade de responder a certos sinais extracelulares inibidores da proliferação, mesmo que estes sinais ainda estejam presentes no meio ambiente. A parada do crescimento é geralmente conseguida através de três respostas alternativas. Uma célula em crescimento exponencial pode parar em diferentes fases do seu ciclo celular. Primeiro, ocorre frequentemente uma parada no final da fase G1, juntamente antes da síntese de DNA. Segundo, as células podem ser induzidas a sofrer um estágio terminal, a diferenciação pós-mitótica. Isto representa um comprometimento irreversível e serve mais uma vez para limitar a proliferação celular. Mais drástico ainda é o comprometimento da célula para sofrer senescência ou apoptose. Juntas, estas respostas definem a área de ação dos genes supressores e das proteínas por eles codificadas. Quando mutados, deixam de exercer seus papéis e acabam contribuindo para a formação dos carcinomas. Sendo assim, ambos os genes estão envolvidos no controle da divisão celular, permitindo um equilíbrio, pois atuam conjuntamente, induzindo e bloqueando tal crescimento celular. Se o gene proto-oncógene sofrer mutações e o gene supressor não regular sua expressão, tal processo ocorrerá desreguladamente. Consequentemente, poderão ocorrer formações neoplásicas. Em casos de câncer de mama, podemos encontrar essas duas categorias de genes que estão envolvidos com as neoplasias. No primeiro caso, podemos citar o gene ER2, no qual é responsável por codificar receptores de fatores de crescimento celular. Essa proteína produz um receptor transmembranar
do fator de crescimento das células epiteliais. Estas células constituem o revestimento interno e externo do organismo, bem como o tecido glandular. As células do tecido mamário são um exemplo de células epidérmicas. A proteína HER2 pode estar dispersa pela membrana celular. Ela transmite sinais que orientam o crescimento celular desde o exterior da célula até ao núcleo, localizado dentro da célula. Pequenas moléculas, designadas por fatores de crescimento, aderem aos receptores HER2 e sinalizam a célula para que esta cresça normalmente. Habitualmente, encontram-se 2 cópias do gene HER2 em cada célula, que devem produzir uma quantidade adequada de proteína na superfície celular. Contudo, por vezes o gene está amplificado, o que resulta em diversas cópias do gene, havendo produção excessiva da proteína. Como tal, são enviados sinais para que a célula se divida, multiplique-se e cresça, a uma velocidade superior à das células normais, o que contribui para a ocorrência e progressão do cancro. Portanto, quando mutados, esses genes oncógenes produzem um número maior de receptores muito sensíveis, mas pouco específicos, ou seja, responderão a qualquer estímulo, iniciando a proliferação celular. No segundo caso, os genes supressores tumorais que podemos citar são os genes BRCA1 e BRCA2. Eles estão presentes nos cromossomos 17 e 13, respectivamente. Durante a divisão celular, nas fases G1 e S, eles são ativados. Sua proteína BRCA1 é parte de um complexo de proteínas que repara o DNA quando ambas as cadeias são quebradas. No núcleo de muitos tipos de células normais, a proteína BRCA1 interage com RAD51 durante a reparação do DNA. A proteína BRCA2, que tem uma função semelhante à proteína BRCA1, também interage com a proteína RAD51, influenciando reparações nos danos do DNA. Estas 3 proteínas desempenham um papel na manutenção da estabilidade do genoma humano. O mutante no gene BRCA1 geralmente produz uma proteína que não funciona adequadamente, porque é anormalmente curto. Os investigadores acreditam que a proteína BRCA1 defeituosa não é capaz de ajudar a corrigir mutações que ocorrem em outros genes. Estes defeitos podem acumular-se e permitir que as células cresçam e se dividam incontrolavelmente para formar um tumor. O câncer de mama é uma doença complexa de alta heterogeneidade clínica, morfológica e biológica. Essas diferenças podem ser, em parte, justificadas pela existência de diversos subtipos moleculares do carcinoma de mama. Os 4 principais subtipos mais letais são basal, HER2, luminal A e luminal B. O perfil da expressão gênica é considerado um dos fatores importantes para a classificação da subtipagem molecular do câncer de mama. O conhecimento mais detalhado desses subtipos, além de potencialmente melhorar a determinação do prognóstico em pacientes com câncer de mama, é de fundamental relevância na abordagem terapêutica.